Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Vamos para o comentário do capítulo 19, Dor e Surpresa. Nos capítulos anteriores, a gente já viu o relato do ponto de vista do Mário Silva, reencarnação do Esteves, do Amaro, reencarnação do Armando, que foi no capítulo passado, e terminou o capítulo com o Mário Silva agora gritando pelo Júlio, que era o outro envolvido na história, né, da parte masculina. E aí, principalmente vendo a tranquilidade do Amaro, tranquilidade de consciência razoavelmente tranquila, né? Ele ainda argumenta assim: comparece para desmascarar o patife que procura comover-nos. Júlio, odeio-te, mas é necessário que apareças. Obviamente, como já sabemos, o Júlio está numa situação muito complicada. Ele não consegue comparecer como criança que está no mundo espiritual, mesmo estando no mundo espiritual. E, para surpresa de todos, com exceção do Clarencio, que já esperava que isso acontecesse, quem responde à chamada é a irmã Blandina. E ela pede humildemente: irmãos, por amor a Jesus, atendei. Temos Júlio sob nossa guarda. Acha-se doente, aflito. Vossos apelos individuais alteram-lhe o modo de ser. Poderia colocar-se mentalmente ao vosso encontro, contudo, atravessa agora difíceis provas de reajuste. Venho implorar-vos caridade. Compadecei-vos de quem hoje se esforça por olvidar o ontem para regenerar-se para o amanhã com eficiência. É, esse apelo dela, né, foi feito com muito carinho, com muita humildade. Eu destaco duas coisas interessantes. Primeiro, o fato de esses apelos dele, esse grito que o Mário Silva deu buscando que a presença dele se fizesse ali, chega até o Júlio criança, no mundo espiritual, protegido lá pela irmã Blandina, pela irmã Mariana, e mesmo assim isso altera os sentimentos. Então, se talvez ele estivesse numa noite tranquila de sono, o que acontece é que ele volta a sentir aquelas mesmas angústias, aquelas mesmas até dores físicas, por causa das emoções, por causa dos vínculos afetivos que ele possui, vínculos de amor e ódio, com esses envolvidos nesse assunto que agora vem à tona. A outra coisa interessante é que ela não comenta que ele é uma criança, porque isso não faria, penso eu, que isso não faria sentido para o Mário Silva, nem para o Amaro, do ponto de vista material. A gente não sabe o que eles conhecem sobre reencarnação, enfim. E aí ela não quis trazer esse fator complicativo aí para esse momento tão delicado. E aí, conta o André, havia tanta aflição e tanta ternura naquela rogativa que até a vibração do ambiente mudou. Só que isso não dobrou o coração do Mário, não. Anjo ou mulher, disse ele, não lutarei contra o sortilégio, mas preciso arrojar este bandido ao despenhadeiro que merece por suas deslavadas mentiras, se referindo ao Amaro. Ele queria que o Júlio comparecesse para desmentir o que o Amaro contou. Que Júlio permaneça no céu ou no inferno, sob a custódia dos arcanjos ou demônios, mas eu exijo que a verdade surja inteira. Recorro então aos testemunhos de Lina, que ela deponha. Se nos achamos aqui, convocados pelo destino que nos algema uns aos outros, que a pérfida mulher seja igualmente ouvida. E o Clarencio falou: beleza, ela não está longe de nós, entremos. Lembrem que nos capítulos anteriores, quando o Mário estava perseguindo o Amaro em sonho, o Amaro foi correndo até a casa dele e parou na porta, até com receio, né, para proteger a família, parou na porta, então eles estão exatamente na porta da casa do Amaro. E aí entraram, na penumbra do quarto que eles já conheciam, conta o André, a segunda esposa de Amaro jazia subjugada pela outra. Então estava a Zulmira, que já sabemos ser a reencarnação da Lina Flores, totalmente dominada magneticamente pela Odila, primeira esposa do Amaro, né? Relembrando um pouco aí da história que ficou para trás. E aí, o André vai descrever: enquanto Odila parecia mais rancorosa e mais dura, a Zulmira estava ainda mais abatida. Clarencio enlaçou, né, acolheu o Mário como um pai para um filho, carinhosamente, e apontando a enferma, esclareceu, principalmente referindo ao Amaro, né? Desculpa, referindo-se para o Mário Silva. Amigo, acalma-te. Lina Flores atualmente padece na forja da luta e do sacrifício a fim de recuperar-se. Apaga essa labareda do ódio do seu coração.
Deixa que a nova compreensão te beneficie a alma ulcerada. Veja que o Clarence não despreza a dor que ele sente. Tá falando, beleza, sua alma tá ulcerada. Só que é como se você pudesse agora pegar um alívio para isso, ao invés de continuar queimando para fazer mais úlceras ainda. Não nos cabe prejudicar o caminho de quem procura a regeneração que lhe é necessária. Lina, hoje com imensas dificuldades, tenta alcançar a altura do casamento digno, que ela falhou anteriormente, né? Assunto que ela falhou. E superando tremendos obstáculos, constrói os alicerces da missão de maternidade para a qual se encaminha. Por enquanto, a Zulmira só teve a maternidade indireta, sendo mãe, madrasta, né, do Júlio e da Evelina. Mas ela ainda vai ter a oportunidade aqui no livro de exercer a maternidade real, já adiantando, né, porque mesmo que seja um spoiler, faz sentido para o nosso estudo, vai até, o Clarencio mesmo vai dar uma dica aqui nesse capítulo, ela vai receber o Júlio como filho. De novo, né? Primeiro veio indiretamente, depois vai ser por vias diretas mesmo. Então ele continua pedindo: ajudemo-la com as nossas vibrações de compreensão e carinho. Quando amamos realmente, antes de tudo, é a felicidade da criatura amada que nos interessa. Ou deveria ser o que deveria interessar a real felicidade de quem a gente ama, né? Por mais que isso faça com que a gente precise exercitar o perdão, o desapego e tudo mais. Bom, Blandina empreste nesse contexto. E um detalhe é que, por mais que o Clarencio tivesse blá 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 sobre a Lina Flores, ele não tinha visto o rosto de quem que ele estava se referindo. Aí foi o Clarencio carinhosamente e mostrou o rosto ossudo, né, magro e triste pro Mário, que aterrado gritou: Zulmira? Então Zulmira é Lina que volta? E aí o Clarence explica, sim, voltou em companhia de Armando, reencarnado como Amaro, em dolorosas reparações. O casamento deles não foi para ser feliz mesmo, é uma associação de interesses espirituais para o trabalho regenerativo. Como, sei lá, vou chutar um percentual aí, 80% das nossas relações afetivas sempre tem reajuste para fazer, e um dos principais meios de reajuste é o casamento, o outro é maternidade e paternidade, né? A família é a nossa grande alavanca para a evolução, para a gente resolver os conflitos do passado. É o maior laboratório que a gente tem de exercício do amor. Aí continua ele explicando. Armando aceitou o compromisso para reconduzi-la à dignidade feminina, amparando-lhe as angústias silenciosas. Aí o Mário, vendo o lado ruim da história, falou: quer dizer então que Zulmira me traiu duas vezes? Porque no anterior foi uma traição mesmo, e agora ela deixou-o para casar com o Armando. E Clarencio pede: não te refiras à traição, é imprescindível compreender. Armando ontem escutou apelos inferiores, incompatíveis com as responsabilidades de que se via depositário. Como já vimos, ele escolheu complicar a sua reencarnação. Hoje é compelido a responder, embora constrangido, a requisições de natureza edificante, às quais, em verdade, não lhe será lícito fugir. Não lhe será lícito fugir. Não significa que ele não possa fugir. Paulo fala, né, do tanto de coisa que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então a gente pode fazer de tudo, mas nem tudo é bom para nós. Então o ideal é que o Amaro siga firme nesse relacionamento, amparando a Zulmira e seguindo o plano aí de reencarnação deles durante a vida toda junto com ela. Isso não significa que usando o livre-arbítrio dele ele não possa simplesmente abandonar. Ah, não, essa mulher tá me dando muito trabalho, e o que resulta é que ele vai continuar com o vínculo, vai continuar com essa pendência espiritual e vai ter que se encontrar com ela em outro momento. Então, às vezes a gente pensa em determinadas fugas imediatas, achando que vai resolver o problema. Não, a gente só está postergando. O que a gente estragou, a gente vai ter que consertar. Essa basicamente é um resumo de parte da lei divina. Bom, aí ele continua explicando. Lina Flores reclama alguém que a recambie ao serviço renovador, a fim de que se habilite a auxiliar Júlio devidamente. Como já vimos que ela vai ajudar o Júlio de novo, né? Porque ela ainda teve uma leve participação na desencarnação dele, né? Como vimos no começo do livro. E aí ele volta a afirmar uma frase
frase-chave, né, aqui do livro. Todos somos devedores uns dos outros. As almas aprimoram-se grupo a grupo. Olha que comparação legal que ele vai fazer. À maneira de pequenas constelações gravitando em torno do Sol Magno Jesus Cristo. Então, constelações, os astros ao redor de Sol, que é Jesus. Mas olha o que ele vai falar. Como um astro que se distancia do núcleo em que se integra, imagina, né? A Terra está vinculada ao Sol. É como se a Terra se desgarrasse, perdesse o núcleo em que ela gravita, um núcleo que a mantém viva. Aí ele vai usar esse exemplo para dizer: você, falando do Mário Silva, abandonou a órbita de velhos companheiros de evolução, caindo pelas vibrações de afetividade e ódio no centro de forças em que Leonardo Pires e Lola Ibarruri aguardam-te a precisa cooperação, de modo a liberarem perante a lei. Então vejam por que foi muito interessante esse exemplo do que o Clarencio deu. Ele está falando assim, ó, você, Mário, quando vivendo como Esteves, tinha determinados compromissos, tinham determinadas pessoas vinculadas ao seu planejamento reencarnatório e tudo mais. Só que ele escolheu distanciar-se das suas responsabilidades daquela encarnação, planejadas, previstas, para ir para um outro núcleo. Ele foi causar confusão na vida do Leonardo e da Lola. Com isso, ele criou uma dívida entre eles, porque atrapalhou o casamento deles, foi assassinado pelo Leonardo. Então, ele se envolveu em responsabilidades que não eram dele. Ele criou um problema que não era da competência dele, ele não tinha vínculos com essas pessoas, pode ter afinidade, eles podem ter tido vínculos, sim, em outras vidas, mas não havia uma dívida a ser resgatada entre eles. Ele poderia ter escolhido não atrapalhar o casamento do Leonardo, por consequência não ter sido assassinado e não causar esse problema. Como ele fez essa escolha, considerando o seu livre-arbítrio, ele criou uma responsabilidade e agora ele é responsável por resolver essa situação entre os dois, Leonardo Pires e a Lola Ibarruri. Por outro lado, aí ele vem explicando, Amaro no outro tempo separou Zulmir e Júlio. Agora cabe-lhe reuni-los no caminho familiar para que a posição de mãe e filho, nessa posição, se reajustem na afeição santificadora. Então, já dando spoiler aqui, que o Júlio vai receber, o Júlio vai receber a Zulmira como mãe diretamente. Então, eu achei essa explicação do Clarencio muito, muito importante, porque no primeiro caso, no primeiro vínculo, o Esteves ele foi prejudicado. Com isso, quando nós somos prejudicados, nós não criamos dívida. Nós criamos dívidas quando nós prejudicamos. Ele escolheu fugir, né, daquela situação dolorosa que ele viveu, mas acabou prejudicando outros envolvidos e com isso ele criou dívida. Então vejam que exemplo interessante, obviamente com o objetivo de trazer para a nossa vida, para a nossa reflexão, o tanto que a gente pode escolher não criar confusão. Aí, continua ele explicando. Antigamente, isolaste Leonardo da afetuosa assistência de Lola, criando embaraços asfixiantes à própria marcha, criando confusão para sua vida. Prepara-te na fé para congregá-los de novo no templo doméstico, ou seja, vão fazer parte da sua família, igualmente na condição de mãe e filho, vamos entender também no futuro, porque o Esteves já está reencarnado, a Lola já está reencarnada, então quem vai vir como filho é o Leonardo Pires, que está lá perdido no mundo espiritual, né? Lá naquela feição de idoso, dentro da casa da Lola, né? Agora Antonina, enfim. E aí ele finaliza dizendo: nossas ações são pesadas na justiça divina. Não podemos enganar o Supremo Senhor, é uma balança perfeita. Nossos débitos, por isso mesmo, devem ser resgatados ceitil a ceitil. Não fugiremos de nós mesmos. Bom, Amaro estava com a total aceitação, disposto a cumprir o que tivesse que vir, fosse como fosse. Silva, não ainda desperto para as verdades, continuava hipnotizado da contemplação daquela mulher que lhe foi querida, então ele estava indiferente ao que o Clarence estava explicando, e depois de ficar olhando para ela, absorto entre o carinho e a aversão, ainda tentou esbravejar, falando: não posso modificar-me, desgraçado de mim, odiarei a infame que voltou, somente a vingança me convém, não quero perdoar.
e ele, com um veículo espiritual cinza escuro, despendia raios desagradáveis e perturbantes, e nesse momento Clarencio libertou ele da influência magnética com que ele tolhia as energias. Então ele estava o tempo todo meio que sendo conduzido pela energia do Clarencio. E imediatamente que ele se viu solto dessa influência, ele retrocedeu, falando: não suporto mais, e correu para o seio da noite. O Clarence explicou que ele estava, provavelmente ia correr para retomar o corpo, pediu que o André e o Hilário fossem, acompanhassem, porque ele ia precisar de ajuda para reaver o organismo físico dele, e ele não podia ficar com as lembranças, seria perturbador demais. E enquanto isso, a Blandina e o Clarencio iam prestar assistência ao Amaro e a Zulmira, né, e consequentemente a Odila, que estava ali nos arredores. E aí, rapidinho, o André e o Hilário foram atrás dele. Realmente, ele estava lá tentando voltar para o corpo, mas o coração desgovernado, com arritmia. E eles entraram em ação, tentando sossegar o campo mental dele o máximo possível através de sedativos magnéticos. E mesmo com esses passes, ele acordou agoniado, hesitante e trêmulo, como se tivesse fugido de medonhas tempestades no mundo íntimo. E ainda permaneceu um tempo semi-inconsciente, com o pensamento atormentado, tentou se lembrar do que tinha acontecido, mas não conseguiu, para o bem dele mesmo. Então, suarento, aflito, enfim, quase como um cadáver, porque ele não conseguia nem se mexer no corpo, e instintivamente se lembrou de rezar. Suplicou a proteção divina e, diz o André, bastou essa atitude da alma para ligar-se com mais facilidade aos fluidos restauradores que lhe administrávamos. Então, veja, nós temos um analgésico à nossa mão, de efeito imediato, não precisa nem levantar para tomar o comprimido, que é a prece. Vemos aqui um exemplo da prece como um auxílio, que veja, o auxílio já tinha chegado, o André e o Hilário já tinham aplicado os recursos magnéticos nele, mas ele não sentiu porque ele estava atordoado. Agora, a prece fez ele entrar em contato com energias melhores, sublimou os sentimentos dele, e isso teve o efeito no seu corpo. Aí ele começou aos poucos a recuperar o movimento, e quando levantou ainda tomou uma pílula calmante, porque ainda não conseguiu perceber que a prece pode ser a pílula completa dele, ele não precisaria nem da pílula física. E sem palavras ele pensou com ele mesmo: estou evidentemente conturbado, amanhã vou no psiquiatra, é minha única solução. E o André pensou: é verdade, o ódio gera loucura. Quem se debate contra o bem cai nas garras da perturbação e da morte. E com esse raciocínio, eles voltaram porque o Clarencio aguardava para continuar a lição. Então vejamos o que as nossas escolhas baseadas em egoísmo, baseadas em paixões desvairadas, fazem com a nossa reencarnação, comprometem os nossos planos iniciais. A gente já tem tanta coisa para pagar, a gente já tem tanto problema para resolver. Vamos tentar no nosso dia a dia colher menos problemas e plantar mais soluções, porque a gente já tem muito BO aí na vida. Vamos tentar não fazer novos. Um abraço a todos e até a próxima semana.